Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar juntas um garrafão de vinho. Mas antes quero te dar um conselho aqui do livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 29 e 30. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Aqui nós temos o risco, o garrafão com palhinha e uvas. Meu garrafão ficou meio quadrado aqui, mas eu vou consertar na pintura. O teu risco já vai certo. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. E nós vamos começar por esse cachinho de uvas que está aqui do outro lado. Para fazer essas uvas, eu vou usar o vinho de base, uva para fazer a sombra e o branco para iluminar. Se você não tem o uva, você faz assim. Você pega uma pincelada de vinho que você tem e acrescenta uma pontinha de violeta. Olha, essa é a tonalidade da mistura e essa é a tonalidade do uva. Então, vai ficar praticamente a mesma coisa, tá? Mas se você tem, então não tem problema. Mas se você tem, é bom. Nós vamos usar a cor pronta já, então. Eu vou começar com o uva, que é a cor da sombra, preenchendo essa área aqui. Tô usando um pincel número 4, aparadinho. Ele tá ótimo, que ele tem uma pontinha. Isso facilita a gente fazer cantinhos. Já deixei ali mais escuro. Agora nós vamos estudar. Por onde começar? Começo por esta? Não, esta é a última, porque ela tá por cima de todas as outras. A gente vai começar fazendo assim, ó. Por exemplo, esta aqui, ela tá espremida entre esta e o garrafão. Então, eu posso fazer. Eu vou colocar o uva, porque aqui é uma área bem escura, porque tá bem por trás. Eu vou colocar aqui, ó, uva. Tô preenchendo também. Eu só tô deixando um pedacinho ali, porque naquele lugarzinho eu vou colocar um pouquinho de branco. Muito pouco. Só para mostrar que ela tá por cima daquela. Ó, dou uma misturadinha. A tinta, quando ela tá úmida, ela parece bem clara. Depois ela vai sumir um pouco essa claridade, vai ficar na tonalidade ideal. Então, agora, qual uva eu posso fazer? Você vai pegando assim, ó, por fora. Esta tá independente de todas as outras. Então, você pode fazer aqui, ó, a sombra e ali a luz. Aqui, eu vou marcar com um pouquinho do uva, né? Todas as áreas onde você vai colocar a sombra, que é a cor mais escura. Por exemplo, nesta aqui, você vai deixar a sombra aqui, ó. Sabe por quê? Porque ela ficou por trás dessas duas. Elas estão fazendo sombra nela. Esta aqui, você já sabe, a sombra vai toda nesse espaço, ó. Quer ver como? Coloco uva aqui no cantinho. Eu sempre gosto de puxar assim, um pouquinho. Coloquei o uva, dei uma puxadinha, agora eu tô com vinho aqui, ó, no meu pincel. E eu vou terminar de preencher com o vinho. Como são duas cores muito parecidas, eu já vou usar um pouquinho do branco aqui.
E eu vou crescendo redondinho até sumir aquela marca. Tá vendo como ficou? Posso colocar mais um pouquinho. Vai lidando bem de leve com o pincel. Aqui eu já marquei o lugar de sombra. Então eu vou colocar a uva e eu vou puxar um pouquinho pro lado, arredondando. Olha como que fica. Agora eu termino de preencher com o vinho. Dou uma leve misturada e eu já venho com o branco. Uma pincelada de branco, não no meio, é um pouquinho para cima do meio, um pouquinho para fora do meio. Essa é a área mais alta da uva, é onde está pegando mais luz. Então eu vou trabalhando redondinho. O branco vai crescendo e vai sendo absorvido, ele vai sumindo. Olha como que fica. Praticamente já fica redondinho. Vou crescer mais, vou colocar mais um pouquinho do branco. Do mesmo jeito. Agora ficou um pouco mais acentuada a luz. Pronto, agora nós vamos fazer esta outra pequenininha. A área de sombra, sempre que tá por trás. Fecho um pouquinho para ficar redondinho. E agora eu completo com o vinho. Mesma coisa, um pontinho de branco. Se você colocar muito branco de uma vez só, vai cobrir inteira a uva de branco. E a gente não quer isso. A gente quer que preserve essa sombra. Se colocar e ficar bastante, vai lidando com o pincel de leve, você não pode invadir a área do uva. Pronto. Agora eu posso pintar esta aqui, porque ela tá desse lado, ela tá livre, ela tá por cima. E desse lado aqui, ó, ela tá por trás. Por trás, a área de sombra. Aqui eu não vou puxar para os ladinhos, porque eu preciso que fique um pouquinho diferente a cor, para eu poder saber quem tá por cima. Se você fizer uma uva de cada vez, você não vai se perder na composição aqui do cacho. Agora eu vou colocar o branco aqui e eu vou crescendo com ele também. Olha como essa pincelada de branco, ela já vai definindo ali, ó, a uva que tá por cima. Pronto. Agora eu posso fazer esta grande aqui, posso fazer essa pequenininha aqui, porque essa, por exemplo, ela tá por cima daquela e por trás destas duas. E esta tá por cima, aqui tá por trás. Faço essa daqui para te mostrar. Coloquei uva e agora vou completar de vinho. Aqui eu deixei reto o uva, só que quando eu coloco o vinho, eu venho trabalhando redondo. O vinho vai entrando dentro do uva e vai se misturando. Aí eu vou preencher o restante. Agora o branco. Vou lidando redondinho, eu vou empurrando esse branco. Aqui eu tenho muita tinta no pincel. Se eu misturar, vai ficar tudo clarinho. Então eu vou lavar o meu pincel e volto aqui. Não ali e nem aqui, no meio, em cima da divisão das cores. Agora eu posso colocar mais um pouquinho do branco só na área central. Vamos resolver mais esse problema aqui. Eu tenho uma que tá por trás do garrafão, por trás desta uva, por cima desta, desta e desta. Então, onde vai a sombra? Vai aqui, onde ela tá por trás, e vai aqui, onde ela tá por trás.
sobraram 2 espaços. Uma aqui, que eu já vou colocar o vinho. Atravesso um pouquinho pelo meio e aqui um pedacinho também. Eu já uso o branco. Eu não vou colocar uma luz no meio, porque a área que tá pegando um pouquinho mais de luz é aqui e um pouquinho aqui. Aqui só com o pincel sujo, porque é uma área bem escura. É uma entranha, então a gente deixa assim, só para marcar ali. Já aqui eu posso crescer um pouquinho mais, porque a largura dela tá maior. Ó, tá vendo? Cresci um pouquinho pelo meio, ficou escuro dos dois lados. Estas daqui eu vou marcar com você onde vai a sombra. Esta tá por cima daquela e por baixo de todas estas. Quando ela fica por baixo, ela fica escura. Vai fazer esse movimento a sombra. Esta aqui, ela ficou por cima daquela, mas ela tá por trás dessa dali. Então, vai ficar escurinha aqui. Aí, não esqueça de puxar aqui um pouquinho. Esta tá por trás desse lado e desse. Ali tá por cima. Essa daqui, ela tá por trás desse lado e desse. Aqui, ó, ela tá por cima. Esta, ela só ficou por baixo daquela ali. Você pode colocar a sombra aqui e pode até colocar um pouquinho de sombra aqui também. Assim, ó. Ali vai ficar clarinho. E essa que ficou por cima de todas as outras, eu não posso colocar na borda a sombra. Então, eu vou colocar um pouco de sombra aqui, sem encostar na beirada. E vou colocar um pouco de sombra ali. Eu posso até fazer assim, ó, um anel de sombra. E trabalhar com a luz toda a volta e aqui no meio. Eu vou terminar o cacho, daí eu mostro pra você como que ficou. Olha só, já trabalhei essas da volta. Agora eu vou fazer essa do meio aqui pra você ver. Aqui tá o centro. Eu vou colocar a tinta e vou crescer um pouquinho. Agora eu vou pegar o pincel só com um pouquinho de tinta, ó, tirei ainda o excesso aqui. Eu vou fazer aqui, ó, o contorno dela. Mas não deixando aquela marca. Sempre tiro o excesso ali no meio. Ela tá inteira por cima. Só com o pincel sujinho. Agora eu vou tirar essa marca do meio. Posso pôr mais uma pinceladinha. Desse jeito aqui, eu vou fazer em todas elas. Você viu que ficou definido, mas não ficou com acabamento. Então, você faz assim. Peguei uma pincelada. Se tem medo, coloca no pratinho. Essa daqui, eu vou fazer bem no meio da área de luz, uma pincelada. Eu não vou misturar, eu vou deixar assim. Agora, desse lado que ela tá por cima, eu faço isso aqui, ó. Mais uma. Esta. Coloca a pincelada bem no meio da área da luz. Bato o pincel fazendo um sujinho pra fora. O pincel ficou sujinho. Aí, eu vou ali e faço aquele acabamento. Olha como já vai ficando com um contorno. Agora, vou fazer essa daqui que tá por trás, né? Essa eu não preciso fazer esse detalhe, eu só coloco essa luz ali. Pego mais um pouquinho de tinta. Essa daqui, pequenininha. Então, eu coloco um pouquinho menos de tinta. Dou uma pincelada. Não pode ficar quadrado e nem redondinho. Tem que ficar irregular. Agora, eu separo ela das outras. Só com o pincel sujinho. Mais uma. Esta aqui. Também, ela ficou na beirada. Então, não precisa fazer aquele acabamento de ladinho de pincel.
Só isso daqui já tá bom. Aqui, um pouquinho só. Aqui também só um pouquinho. Inclusive, aqui, eu vou fazer aquele acabamento, ó. Essa daqui, não. Aqui embaixo, posso fazer um pouquinho. Aqui, nesta, posso fazer um pouquinho. Pronto. Agora, esta. Coloco o branco, dou uma pinceladinha. Ela ficou por cima daquela e daquela. Então, eu tenho que fazer aquele acabamento. Olha só. Pro lado direito e pro lado esquerdo. Próxima. Pode ser esta. Coloco a tinta, dou uma batidinha. Restinho de tinta do pincel. Por que restinho de tinta? Porque se você pegar a tinta, vai ficar muito forte esse branco. E não deve ficar muito forte. Pronto. Carrego mais um pouquinho de tinta. Agora, vou fazer esta aqui. Quando a gente põe a tinta, parece que vai ficar muito. Mas depois ela some um pouquinho. Ó, pincel sujo. Agora, eu vou fazer o contorno. Até aqui. Agora, eu vou chegar do ladinho de cá. Uma disfarçadinha ali e pronto. Essa aqui. Um pouquinho de tinta. Um batidinho para todo lado. Pincelzinho sujo. Eu nunca... que eu tô com pincel sujo de tinta, começo daqui, ó, do canto. Começa sempre um pouquinho separado daquela área escura ali. Começa um pouquinho pra cá. Depois, você volta e dá uma puxadinha. Quer dizer, não precisa chegar com o branco ali naquela área muito escura. Agora, esta aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E por fim, esta aqui, já coloco um pouquinho mais da tinta branca, pincel sujinho, eu vou reforçar o contorno. Ficou parecendo um anel. O que que eu faço? Desse lado de cá, vou colocar um pouquinho mais de luz. E desse lado de cá, eu vou colocar só um ponto. Inclusive, toda vez que você coloca, por exemplo, aqui, ó, veio sombra, veio luz aqui. Você pode colocar um ponto do lado contrário. Aqui, ó, posso colocar um ponto ali, posso colocar um ponto aqui. Ó, pontinhos. Pontinhos de luz. Ponto. Um ponto aqui, um ponto ali. Cuidado para você não deixar esses pontos aleatórios. Aqui, se eu tenho um pontinho aqui, eu tenho outro pontinho ali. Posso pôr mais um pontinho aqui, posso pôr dois ali. Nesse branco aqui, ó, você pode ter um ponto bem no meio da luz, caso esteja sumindo o teu branco. Eu gosto de colocar esses pontinhos assim, em áreas onde elas estão por cima das outras. O ponto, ele não vai em cima do contorno, ele vai um pouquinho para dentro. Então, aqui, acho que chega de pontos de luz. Essa foi uma sugestão de cor, mas as uvas têm uma infinidade. Eu acho que esse ponto de luz aqui tá muito, vou tirar. As uvas, elas têm uma infinidade de cores. Você pode mudar a cor desse cacho se você quer experimentar outras cores. O último vídeo eu fiz um cacho de uvas, só um cachinho de uvas, em azul marinho, eu achei muito bonito. É a aula 429. Você pode dar uma olhadinha lá. E tem também a aula 27, lá no comecinho, que eu fiz uma jarra com uvas, e eu fiz uvas verdes.
Pronto, eu tô diminuindo aqui para consertar aqui a linha do meu garrafão. Notei o risco, isso já vai certinho, tá? Agora, nós vamos pintar o vidro, porque eu quero pintar a palhinha com o vidro seco. Eu fiz aqui, ó, umas marcações para ser uma área de luz intensa. Aqui não tão intensa. Eu vou trabalhar com verde pântano e verde pistache. Você não tem verde pântano, então você pega o teu verde pinheiro, mistura um pouquinho do preto, você vai ter um verde pântano. Eu vou começar colocando o verde pântano aqui, ó. Eu vou preservar essa área que eu risquei ali. No teu risco vai. Preservei aqui. Vou preencher aqui até no cantinho. O lado de cá, vou colocar inteiro verde pântano. Se você precisa, pode deixar o fio ali da cordinha. Deixa o espaço. Vou puxar um pouquinho, porque tem que terminar aqui, ó, na mesma linha. Aqui não preenchi inteiro, eu já vou dar uma pincelada de pistache junto, ó. Olha só, o pântano com o pistache faz bem a cor do garrafão. Você pode misturar, assim, não precisa ser aquela mistura muito perfeita. Por isso que eu tô pegando assim, ó, pincelada, de um, pincelada do outro. Pode ficar meio manchadinho. Aqui eu vou até crescer um pouquinho mais aqui, ó, do pântano. Essa área aqui eu vou deixar mais o pistache. Aqui do ladinho, um pouquinho do pistache igual esse. Um pouquinho do pistache, um pouquinho do pântano. São reflexos. Essa área aqui também, eu vou colocar pistache e pântano. Eu vou empurrando essa cor, mas eu não vou chegar com ela preenchendo até a borda. Porque ali eu vou fazer um pouquinho de branco. Como é uma área grande que a gente tá preenchendo, então perceba se tá bem preenchidinho mesmo. Se não tiver, pegue mais um pouquinho de tinta. Empurrei até a borda, mas eu não fiz acabamento. Eu vou fazer agora com um pouquinho do branco, sem lavar o pincel. Não é para ficar uma linha de branco. Ele vai ficar uma linha, como a gente já tem o verde pistache com o pântano, você passando o branco em cima, ele vai ficar um verde, ele vai ficar um branco esverdeado. Isso vem até aqui e pode sumir aqui, ó. Por mais um pouquinho, porque eu preciso cobrir o risco do carbono ali. Você pode limpar teu pincel assim um pouquinho para trás, nesse movimento. E aqui suma com a tinta, não precisa entrar com esse branco em cima do pântano. Meu pincel tá sujinho de branco ainda, eu vou pôr um pouquinho de branco aqui, para dar fazer uma mancha. Acho que esse tinha que ficar da mesma altura desse. Então eu vou crescer aqui um pouquinho essa cor. Pronto, manchadinho, manchadinho. Agora eu vou lavar o pincel e vou colocar o branco. Branco puro. Você pode até trocar de pincel para colocar bem certinho. Eu espero que o teu verde ainda esteja molhadinho, porque agora você vai fazer isso aqui, ó. Lavei e sequei o pincel.
Agora eu venho com o pincel bem em cima da divisão para quebrar essa linha de branco. Então você vai trabalhar com o pincel bem em cima. Você não vai espalhar o branco, tá? É só para quebrar aquela linha. Olha a diferença que dá. Aqui eu fiz, aqui eu fiz. Aqui não. Tá vendo como aqui tem uma linha bem nítida? Então, é isso que a gente vai quebrando se a gente coloca o pincel em cima e dá uma esfregadinha. Não é para levar o branco para fora, tá? E nem para entrar com o verde. Olha a diferença. Esse branco parece que é um outro elemento. Quando a gente faz isso, ele se incorpora ao elemento de baixo. Se o teu já secou, antes de você fazer isso, então você pega um pouquinho do pântano, passa em volta, de novo, purinho, aí você pode misturar, sem problema. Como eu coloquei um pistache aqui, eu vou colocar uma linha de pistache aqui também pra cima. E ele não começa aqui onde passa a cordinha, tá? Ele vem assim, ó, um pouquinho pra baixo. Pra esse lado, ele vai sumindo. Pra aquele lado pode até ficar um pouquinho mais nítida a linha. Agora eu vou trocar de pincel. Pincelzinho número 2. Vou te ensinar a fazer isso daqui de uma forma bem fácil. Você vai pegar o verde aqui, ó. Esse lado é escuro, então mais ou menos até aqui. Você vai preencher a garrafa. Você tem a palhinha que se cruza e o intervalo é garrafa, é o vidro que tá aparecendo. Olha só, você vai preencher. Por isso eu peguei o pincel número 2, para ficar mais fácil. Aqui eu tenho uma palhinha que veio pra cá e a outra pra lá. Eu tenho um triângulozinho aqui e tenho outro espaço de vidro aparecendo aqui, ó. Exercício de atenção. Porque você não deve preencher as palhinhas. Aqui eu tenho uma palhinha e a outra que sobe. Esse pedaço aqui é vidro. Olha, isso que a gente vai fazer. Aqui eu preenchi só dos ladinhos, porque nessa altura a gente já tem um pouquinho do pistache. Então, você vai colocar uma sujeirinha de pistache. Quando a gente vem aqui, ó, você tem que observar a cor que tá ali em cima para você colocar aqui embaixo. Aqui eu tenho o verde pântano junto com o verde pistache. Então, você vai reproduzir o mesmo tom de cor que tem ali em cima. Então, você faz o espaço, aí você observa. O meu ficou mais escuro do que aquele. Então, eu vou colocar um pouquinho mais do pistache. Agora, eu tenho a mesma tonalidade. E é assim que nós vamos preencher todos os espaços. As palhinhas vão ficar muito mais visíveis e mais fáceis de serem identificadas. Eu vou preencher todo o meu espaço. Olha, tudo isso daqui, ó, é espaço que eu tenho que preencher. Eu vou preencher todo o meu espaço dessa linha, depois aqui e depois aqui. Aqui embaixo você pode preencher tudo com verde pântano, nesta última aqui. Agora, nesta, você tem que manter a cor que tá em cima. Olha só como que ficou. Você viu que eu preservei a mesma cor e aqui eu fiz um pouquinho mais claro essa linha aqui. Agora, nós vamos lá para a ponta trabalhar a rolha. Olha, tem aqui uma rolha bem grande, né? Mas só pra gente ver a noção pra gente ter a noção de cor. Então, eu vou começar com o palha.
Aqui nós temos uma sombra, ali nós temos uma luz. Então, eu vou começar com palha lá em cima. Aí, depois eu coloco palha aqui, nesse cantinho. Vou pôr o palha mais ou menos até a metade. Agora, em seguida, eu vou colocar o jatobá nesse cantinho, puxando um pouquinho aqui, ó. A rolha, ela é toda manchadinha. Então, a gente vai trabalhar fazendo uma base e logo em seguida manchando com batidinhas. Essa parte aqui, eu vou puxar a sombra até no cantinho direito. Vai ficar meio atravessado assim. E eu vou colocar um pouquinho do jatobá lá em cima também, na borda de cima. Não pode engordar muito, porque senão sai da perspectiva. Agora, eu vou lidar com um pouquinho do branco, bem pouquinho. Primeiro, eu vou colocar aqui, ó. Eu ainda tenho tinta suficiente no pincel para fazer manchinhas desse lado. Ó, eu vou tirando ali de cima, fazendo aqui. Em cima do palha, você faz manchinhas com o branco. Agora, eu pego um pouquinho do sépia, bem pouquinho. Vou deixar esse cantinho aqui mais escurinho. Eu vou crescer com essa sombra de sépia. Aí, eu termino fazendo batidinho de sépia, manchinhas de sépia em cima do jatobá. Vou empurrar um pouquinho mais essa luz. Aí, agora, lá em cima eu posso bater um pouquinho do sépia também. Eu vou usar um pincelzinho zero, só para fazer aqui, ó, o cantinho. Engordei, entortou, não tem problema, porque as rolhas, como você viu aqui, ficam tortas. Vou puxar um pouquinho de sépia e jatobá aqui embaixo, fazendo um pouquinho de sombra. Um pouquinho do branco ali para fazer uma beiradinha. Só com pinceladinhas, tá? E agora, mais branquinho aqui. Eu vou usar o camurça para fazer uma linha aqui de acabamento. Uns 2, 3 pontinhos de sépia aqui também pode ser. Prontinha a nossa rolha. Agora, nós vamos fazer esse pedacinho e esse pedacinho da garrafa. Voltando com verde pântano e verde pistache. Eu vou continuar as mesmas cores que eu tenho aqui embaixo, eu vou continuar lá em cima. Só que, antes de fazer isso, aqui eu vou fazer uma linha com o pântano de ponta a ponta. Aqui também eu vou fazer uma linha, só que essa linha aqui, ela não acompanha essa parte aqui, porque essa parte sai pra fora. E aqui, ó, é a parte da garrafa, onde a cordinha tá amarrada. Ela fica um pouquinho, essa parte aqui fica um pouquinho pra dentro aqui. Agora eu vou colocar a pistache nessa parte aqui inteira. Essa parte sai um pouquinho pra fora da linha da garrafa dos dois lados. Vou colocar a pistache aqui em cima também. Agora, comenta aí quem tem dificuldade, que nem eu, de fazer o lado direito igual ao lado esquerdo. Na verdade, às vezes eu nem sei qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo. Eu tenho que parar e pensar. Tenho dificuldade nisso.
Ó, subindo aqui, esse lado a gente tem sombra, então eu vou pôr um pouquinho de sombra. Não na borda, tô pondo um pouquinho pra dentro. Aqui também, ó, a linha. Puxo pros ladinhos, mas vai ficar uma manchinha, tá? Agora, segundo, aqui eu vou ter um branquinho, aí eu vou ter mais uma linha de escuro. Você não precisa grudar com essas outras linhas horizontais que eu tenho aqui de escuro, tá? Pode deixar separadinho. Segunda linha de escuro. Agora eu só vou limpar o meu pincel, porque eu tenho que continuar essa cor. Então, eu vou limpar o meu pincel. Acabou o meu verde, então eu vou colocar um pouquinho. Pego um pouquinho do branco, sem lavar o pincel. E eu vou continuar essa linha clara aqui, ó. Lembra como que faz? Você coloca o branco na bordinha e você vem limpando o pincel para dentro bem leve. Agora você vai pôr um pouquinho do branco no pincel e vai colocar aqui, ó, essa linha e essa linha. Quando eu usava relógio, eu usava o relógio sempre no braço direito. Então, era bem fácil lembrar quem era o lado direito. Agora que eu não olho, às vezes eu tenho que fazer... Eu faço assim com a mão como se eu estivesse escrevendo. Isso me garante o lado direito, porque eu sou destra. Esse lado aqui, por ser bem pequeno, eu vou usar o pincel 0 e vou fazer o contorno com o verde pântano. Agora, aqui em cima, eu vou fazer com um pouquinho do branco. Bem pouquinho. Eu vou fazer o contorno, assim, ó, redondinho. Aqui, eu vou passar o pincel também. Você viu que eu tô passando o pincel bem de leve, igual a gente fez na uva, quando vai fazer o contorninho. Como a tinta tá úmida, essa parte branca, ela vai sumir um pouquinho. Aí fica bem na tonalidade que a gente precisa. Aqui foi muito. Tiro quase toda a tinta do pincel lá no pratinho. E olha o que dá pra fazer. Perfeito. Ali em cima não ficou muito legal, porque eu coloquei tinta demais aqui. Vou tirar um pouco. Ficou branco demais. Nessa hora, você deve pegar o seu risco e você vai olhar bem direitinho o que é que você tem que fazer ali. Tô com o verde pântano. Se a gente fizer aqui, ó, perto da rolha, eu vi que eu arredondei ali. Perto da rolha, você pode fazer um triângulo assim, ó. Acho que vai ficar mais fácil. Vou consertar aqui com o sépia, porque eu já tava invadindo a área da rolha. Agora vai ficar bonitinho. Peguei branco e pistache juntos. Pronto, agora eu consegui o que eu queria fazer. Com o pincel 2 não foi, mas com o pincel 0 foi. Agora, pistache e pântano juntos. Porque o pântano vai ficar muito forte, puro. Aí você põe um pouquinho do pistache junto, que ele dá uma quebrada na cor. Só pra fazer o anelzinho aqui. Bonitinho. Vamos fazer essa folha da esquerda. Primeiro, eu vou preencher inteirinha essa folha com verde folha. E eu vou deixar todas estas pontinhas. Então, eu vou preenchendo assim, ó, na volta. Tô usando o pincelzinho 2, tá bem aparadinho, bem firme. O risco,
como você tá percebendo ali, ó, vai aparecer. Então, não tem problema de perder o desenho. Você não precisa usar o verde folha, você pode usar o verde que você quiser. Depois que eu faço toda a volta, o meio fica mais fácil, é só você ir preenchendo, sem se preocupar com o detalhe. Essa é uma folhinha que tá virada, você viu que o cabinho dela sai daqui e passa na frente dela, ó. Esse é o cabinho. Então, nós vamos fazer uma sombra. Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, nessa pontinha, um pouquinho do verde pistache para dar uma amareladinha nela. E aqui, ó, não é inteiro, é só aqui atrás desse risco central. E um pouquinho aqui nessa pontinha também. Tá fazendo uma sombra bem grande aqui do meu pincel. Gente, é 4 horas da tarde. Já tá escuro aqui em Curitiba. Trabalhar em Curitiba com luz natural é complicado. Nesse ponto, eu vou lavar o meu pincel. E agora, eu vou usar o verde pântano. Bem pouquinho, porque a gente sempre pode acrescentar. Tirar é mais difícil. Eu vou colocar o verde pântano saindo dali, seguindo a linha até na ponta. Eu vou dando uma puxadinha nele, porque eu quero fazer uma sombra. E já vai ficando com nervura. Pontinha bem escurinha. E pra cá eu só vou puxando. Aqui, essa pontinha aqui, eu vou escurecer um pouquinho também. Escurecer um pouquinho aqui. Esse cabinho a gente acha ele depois. Pronto, chega. Agora, eu vou escurecer também um pouquinho aqui. Essa partezinha, vou puxar assim pra dentro. Eu não tô trabalhando redondinho, não. Eu tô trabalhando assim, puxando. Só que de pouquinho, de várias vezes. Mais uma pontinha de tinta. E você tá vendo aqui? Não essa linha. Aqui, ó. Esse recorte. Vou colocar aqui, ó, no recorte. E vou escurecer nesse sentido, puxando um pouquinho assim. Posso limpar meu pincel aqui. Lavo o pincel, seco o pincel, pego o pincel zero. E com o zero e o pistache, eu vou fazer aqui, ó, a linha central, vindo até aqui na ponta. Depois, eu já vou puxar essa linha e essa linha. Aqui eu tenho uma também. E aqui eu tenho uma, duas. Aqui eu tenho mais uma. Aí você vai seguindo no risco, tá? Agora, com o pincel sujo de pistache, eu vou pegar um pouquinho do branco. E com esse branco, eu vou colocar aqui, ó, uma linha um pouco mais forte. Aqui também, vou fazer um pouco mais forte. Inclusive, eu vou até clarear com esse pincel aqui. Aqui também, onde a gente tinha colocado o pistache, vou deixar um pouquinho mais branco. Quanto mais tonalidades num trabalho a gente tem, mais rico vai ser o trabalho. Daqui de dentro eu puxo sem preencher inteiro. Aqui não, essa aqui é a área de sombra. Mas aqui, ó, eu posso puxar um pouquinho do branco em cima do pistache. Se ficar muito branco, você volta com um pouquinho do pistache.
Esse daqui vem forte até na ponta. E agora, com o sépia, você faz o cabinho que sai daqui. E faz todas estas gavinhas com o sépia e o zero também. Agora, nós vamos fazer a palhinha e eu vou usar o camurça. Primeiro, eu vou preencher com camurça toda essa área. Vou preencher direto assim, ó, sem pensar no momento, sem pensar em luz e sombra. O risco, ele vai aparecer. Se você não tem camurça, você pode usar o amarelo pele, que é uma cor mais comum que todo mundo tem. Eu vou preencher essas linhas todas aqui desse espaço. Eu tô usando um pincel 2. Você percebeu que eu já preenchi essas duas linhas de cima também? Porque eu quero explicar para você uma coisa. Eu vou usar o jatobá agora. O jatobá vai ser a nossa sombra. Então, primeiro, essas linhas horizontais, elas estão por cima dessas aqui que estão cruzadas. Se elas estão por cima, elas vão ficar mais clarinhas. Isso quer dizer que eu tenho que colocar uma sombra aqui, ó, bem abaixo da linha. Um pouquinho de jatobá. Eu vou colocar aqui em cima. Pronto. E eu vou colocar aqui embaixo também, porque essa parte também tá por cima. Um pouquinho de jatobá, se você não tem jatobá, você pode usar o caramelo. Você pode usar, nessa palhinha, você pode usar o amarelo ocre com sombra de sépia, que os resultados vão ser bonitos também. Tá, deixei todos mais escurinhos. Você percebeu que essas linhas que saem da esquerda para a direita são as linhas que estão por cima. Então, aqui, ó, no cruzamento das duas, aqui eu tenho uma linha, eu vou passar também um pouquinho do jatobá. Aqui é esse que tá por cima. Eu risquei errado. Então, vai um pouquinho de sombra aqui e um pouquinho de sombra aqui. Parece que nem vai aparecer, mas aparece e vai fazer diferença. Onde tá assim, ó, juntinho, só passa uma linha, só passa o pincel sujinho. Aqui em cima eu tenho o risco do centro, que eu vou passar também uma linha de jatobá. É só para fazer um fundinho ali. E agora, lavei meu pincel e eu vou usar o palha. Palha é uma cor bem clarinha. Você pode usar o salmão bebê, que é muito parecido. Você pode até mesmo usar o branco. Você pode usar o marfim. E eu vou pegar um pouquinho de tinta do ladinho do pincel e vou fazer. Primeiro a gente trabalha essas linhas, aí depois essa daqui, tá? Aqui, ó, nessa eu vou colocar na bordinha um pouquinho de luz. Eu vou passar o pincel assim, só fazendo um pouquinho, ó, iluminando um pouquinho essas que estão nesse sentido. Só um pouquinho, ali no lugar que sobrou, no espaço que sobrou. Que não é um espaço muito grande. Então, por isso, a gente só vai pôr uma isca de luz. Agora, eu vou passar essa linha. Aqui eu não coloquei. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E agora, eu vou passar essa linha por cima. Agora, eu preciso pôr um pouquinho mais. Aqui, ó, bem no meio, onde cruza, coloque na largura do pincel. Começa no meio
vai subindo com a tinta para cima e vai descendo também. As linhas tem que ficar do lado de baixo e do lado de cima, tá? Não é para pôr luz só ali. Aqui já sumiu um pouquinho. Vou pôr um pouquinho mais. Ó, a linha tem que ficar aqui e tem que... Eu giro o pincel. Se eu tô trabalhando assim, agora eu vou fazer a linha do lado de cá, eu viro o pincel, porque esse lado aqui tem um pouquinho de tinta ainda. Olha só como sai a linha bem certinha. Esse não é um trabalho difícil, mas é um trabalho que exige atenção. Você viu como vai ficar? Essa parte aqui é aquele movimento de S que você faz, ó, vou fazer aqui. Eu tenho as duas linhas, aí você faz assim, começa dali, desce e termina aqui, ó. Você vai fazendo isso, vai ficando igual. Começo em cima, desço, é esse movimento aqui. Então, eu vou começar daqui no de cima. Às vezes, só uma apertadinha de pincel já faz esse movimento. Só que daí fica arrepiado ali em cima. E não deve ficar arrepiado. Aí você vai fazer até o final. Aí começa aqui de novo fazendo a segunda linha. Você pode também, com o pincel zero, fazer isso aqui, ó. O de baixo e o de cima. É uma outra opção. Aí você pode arrumar aqui o que você fez com o pincel maior. Ou então, se você tem um bom pincel zero, você pode até fazer com ele mesmo. Eu tô pintando num tecido Santa Margarida e ele não é muito lisinho. Ele é bom para pintura, mas ele não é muito lisinho. Então, às vezes fica um pouco difícil fazer esses detalhezinhos com o tecido meio crespo. Mas a gente consegue. Olha, aqui já arrumei o de cima, agora eu vou arrumar aqui o de baixo. Eu só tô terminando as pontinhas. Sempre fazendo esse movimento, né? Pra cá e pra cá. Então, a gente vai arrumando e ele vai ficando esse trançadinho. Com o pincel zero e o sépia, aqui eu vou acentuar aqui, ó, as divisões, só o lugarzinho da sombra. E aqui embaixo, assim, ó, aqui no meio e aqui embaixo também. Embora eu ainda não tenha feito a parte de cá, eu vou mostrar já pra você. Então, vai ficar assim a minha palhinha. Esse é o acabamento final. Da forma que eu ensinei aqui, eu vou fazer toda essa parte. Depois eu mostro pra você, aí você olha pra te dar mais segurança pra você fazer o seu. Olha só como ficou a palhinha. Se você quiser, depois que termina, você pode voltar colocando um pouquinho mais de luz só naquela área onde tá por cima, tá? Você já sabe. Então, você pode fazer isso. O padrão aqui de baixo mudou do trançado, mas no teu risco eu vou fazer que fique de acordo com esse primeiro aqui, todos os outros. Quero que fique o X bem certinho, tá? Então, isso vai facilitar para você. Agora, eu vou encher o cordão com jatobá. Pronto. Esse cordão, você vai fazer assim. Pega o pincelzinho 2 e vai dando apertõezinhos.
Ó. Mas assim, de ladinho, não reto, tá? Você vai fazendo de ladinho assim, ó. E daí quando você terminar, você já tem o cordão pronto. Aqui, você vai fazer do mesmo jeito, ó, vai dando apertõezinhos. Tem que carregar o pincel de tinta, vai ficar meio gordinho. Mas daqui a pouco essa tinta é absorvida, aí vai ficar só um risquinho, só uma manchinha mesmo. Viu como é fácil? Vou terminar o meu. Olha como ficou o cordão. Aqui você pode pôr assim, ó, uma pinceladinha de sépia, só para separar o cordão dessa parte. Assim. Agora nós vamos fazer as folhas. Essas folhas, eu fiz uma fotografia, olha só, ampliei aqui, olha a dobrinha ali. Fiz uma fotografia no dia que eu fui na casa do meu irmão. Ele tem uma parreira e eu gostei muito e fiquei brincando de fotografar. Então hoje eu resolvi aproveitar esse arranjo de folhas que eu fotografei e nós vamos pintar aqui. Essa folha maior eu vou trabalhar com o pincel número 6 aparado. Eu vou preencher toda a folha com o verde folha. Os riscos, você viu, eles aparecem, então não tem problema. Pronto, preenchi, troquei de pincel, peguei o número 2. E eu vou usar o verde pistache para dar uma amarelada de leve aqui, ó, desse lado de cima. Vou colocando a tinta e puxando para dentro. Aqui também, aqui pela ponta. O pistache vai quebrar um pouco a claridade daquele verdão. Agora eu vou usar o verde pântano. Cuidado, use bem pouquinho. Vou até colocar aqui, ó, no pratinho, para eu não pegar muita tinta de uma vez só. Você tá vendo aqui, ó, esse risco do meio. Ele é a nossa referência. Então, saindo daqui, ó, dessa bolinha, que não é escura, tá? Ela é clara. Eu vou colocar um risco. E esse risco vai terminar aqui, ó. Pertinho da dobrinha. Já vou deixar escurinho aqui, esse pedacinho, porque ele faz parte ali, ó, a sombra. Esse escuro é a sombra dessa dobrinha ali. Esse risco aqui, eu vou fazer bem aqui no cantinho, uma puxadinha com ele, mas é bem pouco, assim. Pouco mesmo, tá? E agora, essa parte, tenho aqui, ó, esse recorte, eu vou fazer isso bem na direção do recorte. Vou trazer aqui um pouquinho, não vou chegar na borda. É uma mancha. E a gente trabalha com a pincelada, eu não posso trabalhar com pincelada rígida desse lado, por exemplo, porque a folha, o movimento da folha é esse, aquelas linhas de sustentação da folha. Você deve mais ou menos acompanhar esse movimento. Aqui vou até crescer um pouquinho, vou tirar um pouquinho isso aqui, ficar um pouquinho mais reto. Acentuar um pouquinho aqui o verde escuro. Mais um pouquinho aqui, ó. Esse lado também tem uma sombra. Coloca a tinta e vai lidando com ela devagarinho. Não se encontram essas sombras, tá? Mais um pouquinho. Agora eu vou sair daqui. Aqui do centro, eu faço isso daqui pra fora. Essa área aqui toda vai ficar escura.
o centro, porque a borda ficando mais clara dá a impressão que virou. E é esse movimento que a gente quer reproduzir aqui. Aqui fica um pouquinho mais forte. Agora tem um pouquinho de sombra também aqui, ó, nessa pontinha. Aqui também uma sujeirinha. De sombra já deu. Agora eu vou usar um pouquinho do branco, bem pouquinho. Tá vendo? Aqui tem um risco. Então, dentro desse risco, eu vou dar uma clareadinha. Eu coloco a tinta. Aqui eu tenho um pouquinho também. Coloco a tinta. Aí eu vou lidando com essa tinta, com batidinhas de pincel, fazendo essa tinta sumir um pouco, se juntar a cor que eu tenho da base. De pouquinho em pouquinho. Aqui nessa ponta também um pouquinho. Essa parte aqui. Essa parte tá por cima daquela. Então, aqui fica um pouquinho clarinho. Cuidado para não encostar esse branco aqui em cima do pântano, tá? Essa viradinha ali, meu pincel tá sujo de verde. E eu vou fazer, e ele vai ficar, não vai ficar branco puro, ele vai ficar um branco esverdeadinho. Isso seria quase um erva doce, mas o erva doce ainda vai ficar escuro. Então, eu prefiro usar o branco mesmo. Assim, aqui já subiu quase tudo, ó. Vou pôr mais um pouquinho. Agora, a gente tem esses detalhes do centro, que são com o pincel zero. Aqui eu tenho aquela rodinha. Aí eu tenho esses risquinhos. Eu tô colocando com verde pistache. Aqui eu tenho um também. Você não precisa atravessar a folha inteira. Aqui ele se perde aqui dentro do escuro. Mas aqui assim fica bem visível. Tenho aqui, ó. Que ele não aparece muito, mas ele vem até a ponta. Depois eu tenho outro aqui. Tem um pra cá que eu não vejo inteiro também por causa da sombra. Ficou muito forte, eu vou tirar um pouco. Agora eu tô sujando o meu pincel no branco. E só aqui, ó, no começo, eu vou colocar um pouquinho do branco em cima do pistache. Esse branco vai me fazer aqui, ó, um contorno. Não é um contorno. É um semi-contorno. E ele termina por aqui. É bom que daí a gente já aproveita e já faz aquelas quebradinhas. Aqui eu já venho com esse branco que era a dobrinha. E já venho fazendo aqui, ó, um pedacinho de contorno também, ó. Área escura, daí eu tenho aqui a luz. Mais acentuada desse lado. Desse lado aqui eu tenho um pouquinho só. E desse lado aqui, de novo, mais acentuado. Tô usando o pântano aqui pra marcar um pouquinho mais o miolinho. E fazer uma linha divisória aqui, pra mostrar que esse daqui tá por cima. São só manchinhas, sem problemas, né? Agora, com meu pincelzinho 2, eu vou preencher. Aqui nós temos duas folhinhas. Eu vou preencher essa de trás aqui, ó, pra você achar, pra você identificar no teu risco, com o verde pistache.
Aqui também é uma dobra, mas já vou preencher tudo com verde pistache. Agora eu vou pegar uma pinceladinha do verde folha e aqui eu tenho um espaço, outro e outro. Nesse aqui, ó, eu vou fazer uma... Em cima do verde pistache, eu vou dar uma esverdeada. E agora, com o branco, na bordinha, nessa borda aqui, a gente faz crespinho. Meu pincel tá sujo de branco, peguei mais um pouquinho e aqui na ponta eu vou clarear um pouquinho. Isso você vai me seguindo, que você vai conseguir fazer sem erro. E agora eu venho com um pouquinho do verde pântano, porque eu preciso escurecer essa área. Que essa folhinha aqui, ela ficou por trás dessa outra. E ela se torceu aqui. Então, eu preciso de um escurinho. A parte de baixo aqui, ó, ficou toda escurinha. E aqui atrás também eu tenho um pouquinho do escuro. E um pouquinho do branco bem na beiradinha. Agora com o zero. Eu tenho aqui, ó, esse contorno que fica bem saliente. Viradinha e pronto. Eu tenho aqui também um pouquinho de contorno, que é onde tá pegando a luz mais frontal. E essa folhinha é só isso. Agora, essa folhinha aqui, eu vou começar bem na borda com um pouquinho do pistache. Vai colocando a tinta, deixando um pouquinho de ranhura. Até aqui, ó. Agora, eu já vou pegar com o pincel sujo de pistache o branco e vou terminar de preencher. O branco aqui não vai ficar puro. Ele vai ficar bem esverdeado. Aqui fica mais branquinho. Essa parte de cima continuo preenchendo, só que agora eu vou pegar só o branco. Como o pincel tá meio sujinho, esse branco ele não vai ficar branco puro. Quando eu tirei essa foto, tava pegando sol na bancada onde eu coloquei as folhas, então ficou bem escuro de um lado, bem claro do outro. Dependendo da luz, se a luz é muito intensa, as cores elas somem, elas ficam desmaiadas. Foi o que aconteceu aqui. Já vou continuar. Aqui a gente tem esse risquinho do meio. Vou chegar aqui, meu pincel tá sujo. Aqui fica um pouquinho mais claro, porque esse risquinho do meio é com verde pistache. Com o zero, eu vou colocar aqui, ó, o risquinho com o verde pistache. Até na borda. Aí, ele tem umas ranhuras pra dentro. E já vou aproveitar e vou fazer aqui, ó, um pouquinho de contorno. Isso vai ajudar a mostrar, a definir. Aqui a gente não vê ranhura nenhuma, porque tá muito branco. Esse lado aqui, eu tô chegando com o zero pra consertar ali umas pontinhas. Mas aqui ficou escurinho. Então, esse contorno aqui de baixo vai ser branco. Como eu já disse, não é um contorno. É um semi-contorno. Isso. Essa daqui, ela vai ficar branquinha. Eu vou colocar o branco inteiro.
É uma folhinha bem pequena, tá aparecendo só um pedacinho dela, porque ela tá meio enrolada. Não desenhei exatamente como tava na foto. E eu vou colocar também aqui, ó, do lado de baixo um pouquinho do verde. Essa última aqui também, vou preencher com branco sujinho de pistache. É pequenininha, então coloco os dois juntos no pincel e já preencho. Bem no meio, vou passar uma linha com pistache para deixar um pouquinho mais escuro o lado de cima. O lado de baixo tá bem branquinho. Agora, essa área aqui vai levar esse contorninho mal. Essa daqui vai levar o contorninho aqui do lado de baixo. Quando a gente fizer fundo aqui, fundo molhado, esse branquinho vai aparecer, vai saltar. Pego o pistache, faço a linha do centro, puxo umas ranhuras para cima. Agora, esses risquinhos, essas gavinhas aqui, elas são clarinhas. Então, eu vou fazer com verde pistache inteiro, todas elas. Ó, você vai preenchendo só, passando o pincel por cima do risco. Se você entortar alguma coisa, faça mais um risquinho, não tem problema. Depois que eu preencher, eu vou passar o branco em cima. Olha como que vai ficando. Esses risquinhos assim muito fininhos, às vezes, depois que você faz o fundo, você tem que realçar. Você tem que passar de novo o pincel com um pouquinho de tinta, retocando. Eu não gosto de deixar para fazer depois, porque se você faz o fundo, corre o risco de você perder o risco. Então, se você faz antes, passando o fundo úmido, ele vai aparecer, aí você pode achar o risco e retocar. Esse daqui eu vou encher com o sépia inteiro e depois eu vou passar um verde pistache em cima. Ele não vai ficar tão escuro, vai ficar esverdeado, mas não vai ficar tão claro quanto esse daqui da pontinha. O cabinho eu vou encher de sépia, vou fazer um pouquinho de sombra com o branco. Então, terminei essa parte. Você pode conferir. Só no risco parecia complicado, né? Mas não é, bem simples. E agora, eu vou voltar lá pro lado esquerdo, no cacho de uvas, e vou acrescentar mais 2 uvinhas. Coloquei mais uma aqui e uma ali. Aqui um e aqui o outro. Eu vou colocar só um pouquinho de luz aqui. Só isso, porque eu quero que ela fique por trás. Então, ela não pode estar muito iluminada. E aqui também, só um pouquinho de luz aqui. Não vou colocar pontinhos de luz. E esse espaço aqui deixa pra gente fazer um fundo. Agora, eu vou deixar secar. O trabalho tá totalmente seco. Eu já marquei aqui, ó, a altura para fazer uma mesa. Agora eu vou passar o traço. Vou usar o borrifador para umedecer esse pano. Fica mais fácil de fazer esse fundo. Eu gosto de pegar um pano seco e limpo, passar em cima para tirar o possível excesso. E agora, amarelo ocre e pratinho.
uma pincelada de amarelo ocre, tiro o pincel número 12 com a cerda bem comprida, tiro o excesso, bem... Agora eu vou colocar o amarelo ocre, não precisa chegar muito no cantinho aqui porque eu vou escurecer mais, mas eu vou colocar aqui, ó, dessa linha pra cima. Aqui no final da minha linha, a tinta já tem que estar sumindo do pincel. Tá vendo como tá fraquinho? Eu ainda tenho tinta ali no pincel. Se eu aperto, ó, vai sair tinta mais forte. Mas eu uso o pincel quase limpo para vir terminando. Olha, aqui ficou mais forte e aqui bem fraquinho. Pego mais um pouquinho. Eu não vou fazer toda a volta. Por aqui eu já vou sumindo, tá vendo? Aqui quase já não vejo a tinta. Ainda tenho que abrir esse fundo amarelo um pouquinho mais. Assim já tá bom. Agora eu vou fazer isso do mesmo jeito do lado de cá. Começo aqui. Também eu vou subindo com o ocre. Eu tenho que terminar mais ou menos na mesma altura. Olha, aqui já tá, já deu. Então eu não vou levar isso mais pra cima. Não vou fazer isso, não. Eu vou chegar só aqui. Ó, aqui eu venho sumindo, aqui eu venho sumindo. Como ele tá bem úmido, essa tinta ela vai se espalhar bem suave. Não pegue tinta e coloque direto. Pegue tinta, limpa no pratinho. Aqui eu vou chegar até a linha. Pronto, sumiu. Vou deixar aqui um pouquinho mais forte também. Aqui em cima eu trabalhei com esse movimento. Aqui embaixo eu vou colocar o ocre também. Só que aqui eu vou trabalhar nesse sentido. E posso deixar aqui na linha, eu não vou fechar. Eu vou terminando assim, ó, dando pinceladas. Toda essa partezinha aqui. Ó, ele veio ficando assim. Aqui a gente vai trabalhar com uma sombra, mas vamos colocar também um pouquinho do ocre nessas entranhas. Limpo o pincel pra fora, tá vendo? Mas o pincel não tá carregado de tinta. Procura deixar a mesma largura que ficou aqui do lado de cá. Pronto, agora que eu terminei com o ocre, eu vou lavar bem o meu pincel. Seco. E agora eu vou fazer ali do lado de cima com um pouquinho do azul marinho. Tiro o excesso de tinta também. E agora eu vou começar aqui, ó, no cantinho. Também vou limpando o meu pincel. Você não vai cobrir o ocre, mas também não pode deixar assim, ó, essa linha. Aqui você tem que vir limpando o pincel de leve. Ele vai dar uma esverdeada, porque o azul e o amarelo, eles fazem o verde. Vou limpando, limpando. Olha só, o azul se mesclando com o amarelo. Pega pouquíssima tinta. Pra lá nem vou levar o azul.
Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha, já terminei aqui a parte do fundo de azul. Agora eu vou colocar aqui na parte da frente uma sombra e eu vou mudar de pincel. Peguei o número 6, peguei a cor sépia, peguei um pincel menor, porque agora a luz tá batendo daqui. Então, toda essa área aqui atrás dos elementos, desse lado vai ficar escuro, desse lado vai ficar claro. Então, sempre atrás. Isso que eu falei, olha, fica mais fácil fazer assim, porque depois você pode pegar o teu branco com zero e dar uma reforçadinha naquele lado. Aqui, ó, eu tenho sombra desse lado. Aqui eu tenho um pouco de sombra. Não precisa vir até aqui. Aqui fica mais forte. Depois, do lado de cá, eu tenho bem acentuado aqui no cantinho. Toda a parte de baixo do garrafão. Esse canto aqui eu vou preencher. Essa parte aqui também toda vai ter sombra. Como é a sombra da uva, que tá redonda, então vai ser arredondado. Aqui também, ó, um pouquinho. Aqui também. E essa maior aqui também, vai ser isso aqui, ó. Agora, com sépia, eu vou aprofundar um pouquinho, bem no cantinho aqui, ó, em cima do azul. Do outro lado também. Aqui também eu vou colocar um pouquinho de sombra, só uma linha embaixo do galinho principal, embaixo dessa folhinha. Essa uvinha aqui, vou deixar um pouquinho de sombra aqui, ó, nesse cantinho da esquerda para a direita, embaixo dela, mas não vou chegar a circular inteira. Agora, vou pegar um pouquinho do azul marinho, eu vou escurecer esse cantinho. Vou escurecer aqui, ó, cantinho, cantinho e cantinho. Esse cantinho tem que ficar um pouquinho mais escuro. Só um pouquinho nessas áreas aqui, bem por trás das folhinhas. Você não precisa cobrir o sépia que já foi colocado ali. É só um toque de azul. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco aqui no pratinho e vou marcar aqui a divisão da mesa. Clarear um pouquinho. E um pouquinho do lado de cá também. Agora, pego o pincel zero, eu vou dar uma retocadinha aqui. Eu tenho a sombra, e a sombra, como eu passei pincel grande, tirou aqui aqueles recortezinhos da folhinha. Então, tô fazendo agora com o branco. Pronto, tudo branquinho de novo. Já vou aproveitar o verde folha aqui nessa pontinha aqui da folha. A gente nem tinha trabalhado com o branco. Aqui, ó, fiz aqui também. Verde pistache. Vou dar uma realçada aqui nessas gavinhas.
Aqui também vou dar umas pinceladinhas com o branco, só para trazer um pouco mais. Como a gente já tinha passado uma mão de tinta, então a gente não perdeu o risco, você vai ter toda a facilidade para fazer isso aqui. E do lado de cá também. Só que aqui acho que eu vou usar o verde pistache, porque o branco em cima do sépia vai ficar muito forte. É só mesmo para iluminar um pouquinho, para não ficar uma cor só. Nem precisa ser inteiro. Só um detalhe que não custa fazer e fica muito legal. O trabalho está pronto. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. Eu tenho vários outros riscos com uvas. Se você quiser variar a composição, você pode trabalhar a uva com a outra cor. E por último, vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Maísa é uma aluna virtual que mora em Sorocaba, São Paulo. Conheceu o canal Sonalu enquanto fazia pesquisa sobre pintura em tecido. Ela disse que já pintou muitos panos seguindo minhas aulas e gosta muito do meu método de ensino. Obrigada pelo incentivo, aluna Maísa. Continue pintando e usufruindo do canal Sonalu Pinturas. E hoje o beijinho especial é todo seu. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.